Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 16 de maio, eu continuo meditando nas doxologias. Já fizemos as doxologias das cartas de Paulo, fizemos também de Hebreus ontem no dia 15, e hoje eu gostaria de então ler com vocês uma doxologia em 1 Pedro, 4 e 11. E o nosso texto de Apocalipse 7, 11, que você começa a conhecer de cor, diz: E todos os anjos estavam ao redor do trono dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus. Você adora a Deus não só no culto, mas todos os dias no carro, no avião, no trem, caminhando. A gente acabou de fazer mais uma caminhada na Espanha, no dito Caminho de Compostela, e caminhamos então da fronteira com a França até a cidade de Bilbao, no País Basco espanhol. Durante 6 dias, a gente orava juntos, meditávamos a palavra, e a gente caminha mais ou menos 10 horas por dia. E durante essas 10 horas, a única coisa que a gente tem que fazer é admirar a linda paisagem do norte da Espanha e orar. Sem outra coisa para fazer. Orar, orar, orar. Faça isso. Caminhe aí na sua região e ore. E adore ao Senhor. E a nossa doxologia vem de 1 Pedro 4. Eu vou ler a doxologia que se encontra no final do capítulo, do verso 11. A quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Essa doxologia é muito interessante porque ela vai louvar a Deus. Pedro vai louvar a Deus aqui por algo muito interessante, ou seja, o serviço. A forma em que você se comporta no corpo de Cristo. E ele começa dizendo no verso 7, e já está próximo o fim de todas as coisas. Esse texto tem mais de 2000 anos, ou aproximadamente 2000 anos. E Pedro já estava dizendo que o final de todas as coisas estava próximo. Sabendo que Jesus está voltando agora, como você vive? Você não espera o culto de domingo para adorar a Deus, você adora a Deus com toda a sua vida. Se você não adora a Deus em tudo que você faz, com tudo que você é, você não adora a Deus realmente. Você simplesmente vai preencher um espaço religioso no domingo, vai louvar a Deus, levantar a mão. E tem até igreja, tem cultos em que as pessoas cantam, louvam a Deus, falam em línguas, depois vão olhar para fora e não ouvem a palavra de Deus. Eu já vi isso, inclusive, numa igreja que eu preguei num certo país verde e amarelo. Enquanto eu estava pregando, os irmãos, inclusive o pastor, estava lá fora comendo pipoca e conversando. Olha que coisa absurda. Nós temos que denunciar esse tipo de comportamento. Nós louvamos a Deus o tempo todo. E ele está dizendo, então, sede sóbrios e vigiai em oração. Ser sóbrio é ter toda a sua capacidade mental e espiritual. Você não está dividido com muitas coisas, não está embriagado pelas coisas do mundo e da carne. Você está sempre pronto para orar. Sobretudo, ele diz no verso 8, tende ardente amor uns para com os outros. Aí, então, ele vai citar um texto de Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas. Ele não citou essa parte, só a segunda parte. O amor cobre todas as transgressões. E ele vai dizer, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Todo aquele blá, 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 aquelas coisinhas pequenas. O irmão disse isso. Não vem mais à igreja porque a irmã Zumira fala isso, fala aquilo. Essas bobagens, né, que a gente vê, que às vezes divide muitas igrejas. Eu soube que a irmã Zumira ou a irmã Creuza não fala em línguas. Lá, e começa toda aquela fofoca. Não, quando você tem um amor ardente, amor de Deus ardente, você deixa de fora essas coisas, porque o amor de Deus ardente cobre uma multidão de pecados. Inclusive, o que mais causa dano na Igreja de Cristo são os chamados pecadinhos, não é? E principalmente que vem pela língua. Olha o que ele fala aqui no verso 9, sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações. Tem muita gente que diz que francês gosta muito de murmurar, né? Sempre reclamando. Você sabe que a França é o país que mais tem reclamação, que mais tem, aqui na Europa, pelo menos, tem mais manifestação na rua, bater em panela, bater naquilo, falar mal do presidente, mal da rainha, do rei da Inglaterra, falar mal de todo mundo. Mas aqui o Pedro está falando que os irmãos daquela época também eram assim. Talvez você também é assim. Murmurando o tempo todo. Se amaldiçoando, né? Porque quando você cospe para cima, cai na sua própria cara. Cada um administre aos outros, ele diz no verso 10, o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Interessante que em grego a palavra graça,
haris, ou caris, como se diz por aqui, vai dar carismata, que quer dizer dons. Então, os dons que você recebe da graça de Deus, não são seus. Não são para você ficar se amostrando no púlpito da igreja, dizendo que você fala isso, faz aquilo outro. Na verdade, olha que interessante aqui, ele está dizendo que você deve administrar servindo. Servindo. Bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Tem gente que fala pelos cotovelos um monte de bobagem, um monte de coisa que não serve para nada, inclusive falando mal dos irmãos. Você deve falar segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Na minha versão em francês está dizendo se alguém serve. Estamos aqui falando de serviço, minha gente. Servir. O maior dom que você possa receber é servir uma outra pessoa. Não é ficar dizendo, eu falo hebraico antigo, né? Porque o hebraico da Bíblia não se fala mais hoje, nem o grego da Bíblia também. Eu falo aramaico. Eu já fui numa igreja uma vez, num certo país verde e amarelo, onde uma irmã me falou, eu recebi o dom de falar essa língua da África que o irmão aprendeu. Eu falei, que benção, irmão. Irmã, espero que a irmã também esteja servindo e falando a palavra de Deus. Deus não nos dá dons para que a gente possa ficar nos amostrando por aí. Não, olha só o que ele diz aqui. Deus dá tudo isso para que Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Não é para a minha glória, nem para a sua glória, é para a glória de Deus. E é por isso que ele termina dizendo, depois desse vídeo, ninguém vai me convidar para falar numa igreja no Brasil. De qualquer forma, quase não vou no Brasil. A quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Tudo isso é para a glória de Deus. O que não é para a glória de Deus na igreja é pecado. Porque se não é para a glória de Deus, é para a glória de quem? Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe.